Muitas vezes a gente se culpa, muitas vezes a gente se justifica, muitas vezes a gente se julga. E os sentimentos que advêm desses movimentos podem ser um tanto pesados. Nesse vídeo, portanto, pretendo falar contigo aí sobre o auto-perdão. Uma jornada até chegar nessa condição, uma jornada que pode libertar o seu coração. Então, se esse é um assunto que lhe interessa, te convido a me acompanhar até o fim desse vídeo e me encontrar depois da vinheta. A vida vai passando, né? E a gente vai se desenvolvendo e muitas vezes a gente vai sendo desafiado a se posicionar, a gente vai sendo desafiado a se expressar e nem sempre tem a coragem de se posicionar, nem sempre tem a palavra certa a dizer, mas é necessário fazer algo. E aí aquilo que a gente consegue fazer, muitas vezes, sobre isso que foi feito, a gente coloca um julgamento, uma expectativa. A gente tenta muitas vezes ser algo que a gente não é, com mais ou com menos consciência, certo? E aí esse desajuste vai trazendo dificuldades emocionais. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente entra numas lógicas de funcionamento dessa maneira? Porque a gente não está consciente do que está fazendo. Nem sempre é possível estar consciente. E mesmo que se esteja consciente, nem sempre é possível permanecer assim o tempo todo. E uma das coisas às quais a gente tem menos consciência, ou costuma ter, é o mecanismo pelo qual a gente faz as nossas expectativas e se cobra pela realização ou não realização delas. Às vezes a régua vai lá para cima, e estando lá em cima, se não atinge esse objetivo, a tendência natural é fazer um julgamento, né? Emitir uma opinião extrema sobre si mesmo. Resultado prático disso é um corpo que se recolhe, né, ao menor sinal de erro e que às vezes pensa que ele próprio é um erro de alguém, um erro da gente mesmo. Esse corpo que se agita e fica todo tenso por causa de raiva e que às vezes não consegue expressar essa raiva, não consegue gritar, não consegue chorar. É por isso que há essa cobrança toda. Repare o seguinte, tudo se torna um mecanismo que se retroalimenta. A gente cria expectativas, a gente mobiliza forças para realizar o que a gente quer, mas sem vislumbrar a condição real de que consegue realizar o que quer. E aí, quando entra naquele momento em que a coisa dá errado de novo, pela milésima vez, aí a gente se cobra, a gente se culpa, porque esse é o esquema. Você talvez possa estar se reconhecendo aqui, você talvez possa estar reconhecendo nessa descrição pessoas às quais você já conviveu. Acolhemos a todos, mas não sem fazer uma ressalva. Existe um caminho o qual pode ser percorrido e levar a uma condição de leveza, de tranquilidade para lidar consigo mesmo. Porque o ser humano é essa condição contraditória. Há coisas as quais existirão na nossa vida e nós não nos orgulharemos delas. A capacidade de julgar a si mesmo e cobrar de si mesmo pode ser uma delas. A necessidade de fugir cada vez que o coração se torna repleto de raiva pode ser outra delas. Porém, quando nós aceitamos essa dimensão contraditória,
as chaves de um caminho de resgate nos são entregues. E aí a essa jornada, que eu pretendo dar o nome aqui de jornada do auto-perdão, o que acontece numa jornada assim? A gente começa a andar pela vida, a gente começa a entender como a gente percebe as coisas, como a gente se envolve com elas. Aí a gente vai ampliando a percepção, vai descobrindo que algumas vezes não é bem assim. A gente vai descobrindo que algumas vezes a gente pode estar errado. A gente vai descobrindo que algumas vezes a gente precisa se responsabilizar pela coisa dita e pela coisa não dita também. Porque se a coisa não dita, que existir, fosse algo que fosse determinante para que alguma coisa acontecesse diferente, ela não foi dita. E aí a oportunidade se perdeu, como a areia escorrendo pelas mãos. É por coisas assim que a gente costuma se cobrar. É por coisas assim que a gente costuma se julgar. E é para ter uma relação diferente consigo mesmo que coisas assim pelas quais a gente se culpou e se julgou ao longo da vida nos trazem aqui para essa jornada do auto-perdão. Será que você é capaz de perdoar a si mesmo pelas coisas não ditas, pelas ações não feitas? Eu te convoco a pensar. Mas acima de tudo, eu te convoco a sentir. E se depois de você pensar bastante e sentir bastante, você quiser tentar juntar isso tudo num ser só, uma coisa nova, uma nova forma de viver a sua vida, uma nova forma de estar presente a ela, aí eu estarei aqui para lhe ajudar a lidar com algumas armadilhas que existem no reino das emoções, porque esse lugar não é tão simples assim, certo? No link da descrição desse vídeo, opções que respeitam a sua individualidade e a sua disponibilidade para começar, certo? Gratidão por existir e por me assistir. Até. Respire, bata no peito e avance. Você pode sempre se surpreender consigo mesmo. É hora de acreditar. É hora de acreditar.